Vamos à palavra do Senhor então? Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a trabalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste atenção, ele está falando aqui que uma fé foi dada aos santos, uma fé foi dada à igreja. Amém, meus irmãos? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha o verso 11, o que o verso 11 fala. Olha o que o verso 11 fala. Ai deles! Essa palavra ai, ela expressa um sentido de sofrimento, de dor. Quando você toma uma pancada que você fala, ai, não é assim? E aí o verso 11 ele fala assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, ou Coré. Vamos orar, feche seus olhos no nome de Jesus. Começa a orar pela minha vida agora, em nome de Jesus. Eu preciso tanto da tua oração. Não, mas levanta a sua voz, eu não estou ouvindo a tua voz. Eu preciso que você ore por mim. Aleluia. Pai, a tua palavra é a verdade. Nós cremos, ó Deus, que ela é viva, eficaz. Ela é capaz, ó Deus, de penetrar entre a alma e o espírito, separar aquilo que é da carne, aquilo que é do homem e aquilo que é do espírito, ó Deus. Por isso, nessa hora, Senhor, fala aos nossos corações pelo nosso espírito, ó Deus. Declaramos que o nosso espírito está conectado com o teu espírito, ó Deus, porque nós queremos sim, ó Deus, ser ministrados por essa palavra. Oh Pai, no nome de Jesus, sempre como eu te oro e peço, nos livre, ó Deus, de nós sairmos por aquelas portas, ó Deus, da mesma forma que nós entramos, que de alguma maneira miraculosa, poderosa, nós venhamos ser impactados, transformados por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, pelo menos uma pessoa pode dizer amém. Amém. 2 ou 3 pode dizer aleluia. Aleluia. 3 ou 4 pode dizer glória a Jesus. Se você tem liberdade, segura na mão desse investidor que está do seu lado e fala assim, olha, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fala assim, agora, fala assim, em nome de Jesus, fala assim, por favor, fala com autoridade, por favor, me deixa quieto agora, em nome de Jesus, amém? Agora fala para ele assim, eu estou falando sério. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha para cá. Você fez uma oração agora, amém? Então olha para cá, olha para cá. Querido, presta atenção. Tanto Judas quanto Tiago, eles eram filhos de Maria. Maria e José, Maria mãe de Jesus. Apesar que somente Jesus nasceu de Maria quando ainda era virgem, na verdade, né? Depois que Maria teve Jesus, né, através do Espírito Santo, ainda virgem, Maria e José tiveram outros filhos. E na verdade, Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, filho também de Maria e José. Só que somente Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por causa dessa experiência que Maria teve com o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Judas, aqui em sua epístola, que na verdade possui apenas um capítulo,
Ele diz algo que aconteceu que ele resolveu mudar o assunto da carta. Ele estava escrevendo uma carta, uma epístola, para falar acerca de salvação, e aí, movido pelo Espírito, fez ele mudar o assunto da carta. Ele estava ali escrevendo sobre salvação, mas pelo mover do Espírito, ele resolveu mudar a carta para exortar os irmãos a batalharem em fé. Entende, irmãos? Agora, por que ele fez isso? Por que Judas fez isso? É simples, irmãos, porque alguns homens, ele fala até na carta, ele fala que alguns homens foram introduzidos, ou se introduziram no meio da igreja, para distorcer o evangelho, falar contrário àquilo que estava sendo pregado. Irmão, a gente sabe, irmãos, que a consequência da nossa fé depende exclusivamente daquilo que nós cremos. Entende, querido? Se a gente crê de maneira correta, nós vamos ter consequências corretas. Agora, se a minha fé é uma fé errada, eu vou ter consequências erradas. Então depende tudo do tipo de fé que eu vivo, do tipo de fé que eu exerço. Entende, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Então a consequência da nossa fé depende exclusivamente daquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. Por quê, pastor? Porque somente a verdade do evangelho tem poder de transformar a nossa vida. E aí é que muitas pessoas caem no erro. É por isso que você vê muitas pessoas vivendo uma gangorra espiritual. É o conteúdo da nossa fé é que vai nos fazer andar em vitória. É aquilo que nós cremos é que vai decidir ou definir se nós vamos viver uma vida cristã vitoriosa ou não. Entende, irmãos? Na verdade, a gente vive consequências da nossa fé, daquilo que nós cremos. Então, por isso, irmãos, mais do que nunca, hoje eu falei para você, abra o seu coração para você receber essa palavra, porque nós precisamos estar firmados na verdade. Amém, meus irmãos? Fala com todo carinho para quem está ao seu lado assim: você precisa estar firme na verdade. O que é estar firme na verdade? Judas, ele aqui nos dá algumas exortações. Na verdade, ele muda o rumo da carta, do conteúdo da carta, para exortar os irmãos. E hoje ele está aqui, ele vai nos ensinar, vai nos fazer algumas exortações, para que a gente possa, de fato, viver, estarmos firmados na verdade do Evangelho. Quantos aqui querem saber em nome de Jesus? Quantos querem saber? Eu quero falar pelo menos 3 coisas com você nessa noite. 3 coisas, 3 exortações que Judas faz. E eu creio que se você pegar essa palavra, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos lá então. Qual é a primeira exortação que Judas faz aqui? Primeiro lugar, primeira exortação: quem está firmado na verdade não anda no caminho de Caim. Amém ou não, meus irmãos? Fala assim: quem está firmado na verdade não anda no caminho de Caim. Quem é Caim? Você sabe, Caim é irmão de Abel. Então a primeira advertência que Judas nos faz aqui é que a gente não deve caminhar, pisar nas pegadas de Caim, fazer o mesmo percurso que Caim fez. Você conhece muito bem a história, você lembra? O primeiro assassinato, na história da humanidade foi exatamente Caim que cometeu. Caim era irmão de Abel. Mas será que Caim não era adorador? Será que Caim matou Abel porque ele não era adorador junto com Abel? Será? Sim ou não, irmãos? Pode falar.
Claro que não. Ambos eram adoradores, ambos serviam ao Senhor. A diferença entre um e outro foi que um veio pelas suas próprias obras. Queria se apresentar diante de Deus por aquilo que ele podia fazer com a força do seu braço, e o outro se apresentava diante de Deus por fé. A diferença entre um e outro era apenas essa. Você já conhece a história, desde o Éden, o cordeiro teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo. Apocalipse 13, verso 8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando que isso aconteceu, pastor? Depois que Adão e Eva caíram em pecado. Depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E aí eles deram um jeito lá, tentaram dar um jeitinho lá para fazer roupa para eles. E a palavra fala que eles usaram, na verdade eu não sei nem se cita, mas é muito provável que seja folhas de uma figueira, porque figueira na Bíblia aponta para a justiça própria. A palavra fala que quando eles perceberam que estavam nus, eles arrumaram folhas para si, porque sentiram vergonha. Entende o que eu estou falando, querido? Quiseram dar um jeitinho para eles. E aí então, depois que o pecado vem, Deus então mata o cordeiro e faz roupa para eles, faz roupa para Adão e Eva. Na verdade aqui, para mim, é o primeiro relato de uma oferta na Bíblia. Primeiro relato de oferta. Deus, para cobrir o pecado, ele oferta o cordeiro. Ele mata o cordeiro para cobrir ali a nudez. Por isso que Apocalipse 3,18 fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, porque esse cordeiro aponta para Jesus. Amém ou não, meus irmãos? Esse cordeiro apontava para Jesus, para o nosso Senhor Jesus. Então, para que o homem pudesse agora se apresentar diante de Deus, o sangue foi derramado lá no Éden. Foi necessário derramamento de sangue. Lá, Gênesis 3:21, você vai ver isso. Depois que eles saíram do Éden, Adão e Eva tiveram filhos. 2 filhos, na verdade, Caim e Abel. E eles ensinaram, na verdade, os seus filhos acerca de oferta. Imagino eles falando para Caim e Abel, ensinando ali para os seus filhos: olha aqui, filho, olha para mim, olha para cá. Sempre que vocês forem se apresentar diante de Deus, se apresente com uma oferta, e uma oferta de sangue. Sempre quando vocês forem se apresentar diante de Deus, vocês precisam sacrificar um animal. Entende, querido? A oferta era isso. Por causa do pecado, de Adão e Eva, Deus sacrifica o cordeiro para cobrir o pecado. A partir daquele momento, toda vez teria que sacrificar para cobrir o pecado. Você está conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, irmão? Sim ou não? Amém ou não, meus irmãos? Então eles falaram isso, vocês vão sempre ter que sacrificar um animal. Agora, entretanto aqui, por alguma razão que não se sabe, Caim resolveu se apresentar diante de Deus de maneira que ele havia, como ele achava que deveria fazer, sabe? Ele quis se apresentar diante de Deus de uma maneira que não havia sido estabelecido. Que afinal de contas, seus pais haviam falado, sempre tem que ser uma oferta mediante sangue, ou seja, o sacrifício. Então, de alguma maneira, ele resolveu não fazer dessa forma. Querido, preste atenção que eu vou falar para você. Quando nós aceitamos o modo de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da cobertura do sangue. Você entendeu? Quando você aceita o modo que Deus fez, você está reconhecendo que você precisa dele. Em outras palavras, o que Caim fez, irmãos? Caim não fez nada disso.
A palavra fala que ele trouxe uma oferta de cereais. Oferta de cereais, não havia sangue. Abel, por sua vez, ele trouxe um cordeiro. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? O cordeiro, já falei para você, aponta para o Filho de Deus, aponta para Cristo, aponta para o nosso Senhor, o qual, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Poucas pessoas falam amém. Entende, querido? Então olha para cá. Todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento apenas cobria o pecado. Preste atenção. Não era ali um pagamento final. Você vai entender o que eu estou falando. É como se fosse o nosso cartão de crédito hoje. Quando nós pagamos ali as contas com o nosso cartão, por exemplo, você vai no mercado, você vai no sacolão, você faz uma compra, você paga no cartão, a gente não está realmente tirando dinheiro do bolso e pagando ali. Entende? Você vai ali, compra no cartão, você vai ali, compra no cartão, você vai. O verdadeiro pagamento vai ser quando a fatura chegar. Quando a fatura chegar, aí você vai ver quanto que você deve. E só vai valer depois que registrar lá o débito, foi registrado lá o pagamento de todas as suas compras que você fez. Entende, querido? Então, no Velho Testamento, o cartão de crédito ele foi usado com sangue de animais. Até que veio o Filho de Deus e pagou a conta definitivamente, aleluia, de maneira que o sacrifício foi aceito e hoje não há mais necessidade de sacrificar. Amém ou não, meus irmãos? Porque o sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Amém? Diga aleluia, diga glória a Deus. Mas a palavra fala que Caim trouxe frutas, Caim trouxe legumes, cereais, que eram produtos da sua mão, eram produtos do seu trabalho. Ele trabalhou para produzir essas coisas e quis apresentar diante de Deus. Querido, mas a gente já está aqui falando há muito tempo para você, o homem só pode chegar a Deus pelo sangue. A única coisa que vai habilitar o homem diante de Deus é o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Não existe outra maneira. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra maneira. Tem que confessar, tem que crer que o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz te salvou, te libertou, te curou, te restaurou. Entende, querido? Só que Caim trabalhou, não precisou derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9:22 fala isso. Se o sangue não foi derramado, não tem como redimir, não tem como comprar de volta. A palavra de Deus fala isso. Então, quando o homem ele traz o sacrifício sem sangue, na verdade ele está falando assim: eu não sou pecador, eu não preciso do sangue para me cobrir. Em outras palavras, nós estamos falando isso. Não, eu não preciso que o inocente morra por mim. Eu não sou culpado. De fato, pelo meu próprio desempenho, eu posso satisfazer a Deus. De fato, por aquilo que eu posso fazer, eu posso me apresentar diante de Deus. Mentira do diabo, porque não pode. Entende o que eu estou falando, querido? Não pode. Este aqui é o significado do caminho de Caim. É quem pisa nas pegadas de Caim. É uma religião baseada na obra humana. É uma religião baseada naquilo que nós podemos fazer. É uma religião baseada na força do próprio braço. É uma religião baseada na justiça própria. Eu posso fazer. Se não fosse eu. Já viu gente falar assim? Se não fosse eu que acordasse todo dia 5 horas da manhã para trabalhar, não. Se não fosse eu que saísse cedo para trabalhar. Se não fosse eu que fizesse, que não tivesse feito 2 faculdades. Se não fosse eu que tomo conta de tudo. Caminho de Caim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa triste demais é você ver alguém avançando e não reconhecer Deus na vida dele. Caminho de Caim. Caminho de Caim. Entende, querido? Isso é uma religião
onde o homem é exaltado. Agora, se você olhar para a vida de Abel, o que Abel trouxe? A Bíblia diz que ele trouxe um cordeiro, fala, cordeiro. E aí o cordeiro, ele foi aceito, na verdade ele foi morto como sacrifício diante de Deus. Então aqui com a sua ação, o que Abel estava falando? Não, eu sou pecador. Se o cordeiro não for morto, eu vou ser condenado pelos meus pecados. Então eu coloco as minhas mãos sobre o cordeiro e o pecado é transferido para ele. Os meus pecados serão transferidos para ele. E aí, a justiça do cordeiro é transferida para mim. Amém, meus irmãos? Então, o cordeiro é morto para que eu e você, para que nós sejamos abençoados. Entende? A palavra diz que Deus aprovou a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeitou. Eu não sei como, irmãos, eu não sei como Caim percebeu que a oferta dele não havia sido aceita e a de Abel havia sido aceita. Talvez, irmãos, muito provavelmente tenha acontecido que o fogo de Deus caiu e consumiu a oferta de Abel. Entende? A palavra fala que a oferta, ele entristeceu o coração. Ele abateu, Caim, ele abateu o seu espírito porque ele percebeu que a oferta dele não havia sido aceita. Entende, querido? Você sabe, existem muitos lugares na palavra de Deus em que o fogo como juízo de Deus cai sobre a vida da pessoa. Existem alguns exemplos que eles apresentaram fogo estranho e ao invés de consumir o sacrifício, o fogo veio e consumiu a pessoa. Mas também ela fala que quando há sangue, o fogo cai sobre o sacrifício e não sobre nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Então o juízo de Deus veio sobre o cordeiro lá na cruz do Calvário. E hoje a gente não precisa sofrer nenhum tipo de condenação mais, porque o sacrifício foi aceito. Amém, meus irmãos? Caim ficou com inveja do seu irmão e se encheu de amargura. O que ele deve ter pensado? Não, Abel não é melhor do que eu. Eu ofereci melhor para Deus. Eu peguei a melhor alface, a melhor couve-flor, não sei o que ele ofereceu, mas eu peguei o meu melhor ali. Porque o de Abel foi aceito, o meu não. Entende, querido? A palavra fala que ele ficou tão cheio de inveja e amargura que ele vai lá e mata seu irmão. Olha para cá, querido, em Gênesis 4:7, o Senhor diz a Caim o seguinte: olha, Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Posso falar uma coisa de Deus para você? Deus está me colocando no meu coração aqui agora. Desde que houve o primeiro pecado no mundo, Deus sempre fala antes para você que é certo e que é errado. Nós que decidimos fazer. O que Deus está falando aqui? Você sabe, se você fizer certinho, vai estar tudo certinho na sua vida. Não é assim? É o que ele está falando. Agora, se vocês fizerem errado, fique sabendo que o pecado jaz à porta. Então, já lá no início, Deus já estava ensinando. Deus já estava mostrando. Esse texto aqui é um pouco obscuro, irmão, mas ele fica muito claro quando a gente entende que a expressão aqui, o pecado jaz à porta, em outras palavras, tipo assim, olha, Caim, eu estou te avisando, se você fizer, ou então faz assim, faz igual Abel fez. Abel não fez, deu certo, faz assim. Em outras palavras é isso aqui. Oferta, direito, oferta como tem que ofertar, faz aquilo que, sabe, que tem que ser feito. Agora, se você não fizer da maneira que tem que ser feito, muito provavelmente vai dar errado. Sabe por quê? Porque o pecado jaz à porta. Eu tenho falado muito isso
muito isso com um casal da corte que vem falar comigo, olha, faça certo. Se relaciona da maneira que é certo. Não adianta achar que está enganando o pastor, porque a palavra fala o quê? Se procederes bem, é certo que será aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta, pode esperar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ensinamento para nós, ensinamento de Deus para nós, entende, querido? Deus pegou o cordeiro e colocou à disposição de Caim, estava lá à disposição, mas o que aconteceu? Ele rejeitou, ele preferiu fazer do jeito dele, ele preferiu fazer a forma que ele achava melhor. Queria deixa eu falar uma coisa, você já sabe disso, para o pecado nós temos a provisão do sangue, mas se você confiar na sua justiça própria, nas suas obras, elas não serão contadas, na verdade serão contadas como iniquidades diante de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade significa aquilo que não é igual, aquilo que é desigual. Deus me pediu de uma maneira e eu estou fazendo de outra, é isso. Iniquidade. Quando eu escutava essa palavra iniquidade, eu achava que era só para o iníquo, mas na verdade não. Existem muitos crentes cometendo iniquidade diante de Deus. Por quê? Está fazendo aquilo que Deus não pediu para fazer. É desigual, diferente de Deus. Tem muita gente querendo se parecer mais com o mundo do que com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Deus me pediu de uma maneira, eu faço diferente. Então quando eu faço isso, eu estou cometendo iniquidade. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz que o sacrifício de sangue é o que Deus quer, é o que Deus espera. Quando você sai do sangue, você entra na justiça própria. Quando você sai do sangue, você anula o sacrifício de Cristo. Em outras palavras, é como se fosse, não, eu não preciso do sacrifício de Cristo. O que eu posso fazer, eu posso me justificar diante de Deus. E você sabe, isso aqui, é exatamente isso aqui que Deus diz a respeito de Caim. 1 de João 3, verso 11 e 12, ele fala assim, olha, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, ou seja, desde a fundação do mundo, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era de obra maligna e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Entende, querido? João, ele disse que Abel ele era justo e Caim era maligno. Mas vamos parar para pensar aqui, o que Abel fez para ser chamado de justo? O que Abel fez para ser considerado justo? Presta atenção, querido, ele apenas confiou no sangue para se apresentar diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Se confiamos no sangue, Deus nos vê como justo. O que eu preciso fazer? Nada. Apenas confesse Jesus e creia que o sangue dele te cobriu de todo o pecado. Os frutos é uma consequência de alguém que tem o Espírito Santo que habita dentro dele. Entende? Entende o que eu estou falando? Filipenses 3,9 fala assim, olha, e ser achado nele. Como o apóstolo Paulo fala? E ser achado nele, não tendo o que, meus irmãos? Justiça própria. A justiça própria procede da onde? A justiça que procede da lei. Senão, a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Baseada em quê, meus irmãos? Baseada na fé. Então, quando você se achega diante de Deus, não pode haver justiça própria. Não pode.
Entende? 1 Coríntios 1:30, o que ele fala? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus o que? Sabedoria, diga, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É isso que nós somos feitos. João disse que Caim matou seu irmão porque as suas obras eram más. Presta atenção. O que é ter obras malignas, irmãos? O que é isso? Obras malignas é nada mais, nada menos do que você confiar na sua justiça, na sua própria justiça. Quando a gente confia na nossa justiça própria, inevitavelmente, as nossas obras da carne, elas vão acabar se manifestando. Quem vive baseado, quem vive cheio de justiça própria, ele vive baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vive baseado naquilo que ele acha que é certo e aquilo que ele acha que é errado. A opinião de ninguém vale mais nada, só dele. Se ele acha que é certo, ele faz. Não tem direção do Espírito, não tem testificar da palavra através do irmão, não tem testificar através da palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? É isso que ele está falando aqui. É confiar na justiça própria. Quando você faz isso, a sua carne começa, a manifestar, a tua carne começa a pular, a sua carne começa a saltitar. Judas está dizendo aqui que certos homens, eles entraram na igreja e seguiram o caminho de Caim. Querido, eu falo para você, existem homens, esses homens que Judas está falando aqui, ainda estão caminhando na igreja até os dias de hoje. Como assim, pastor? Introduzindo, fazendo os homens andar pelo caminho de Caim. Pastor, o que é isso? O que significa isso? Irmão, significa que sabe o quê? Que eles estão, como é que eu posso te dizer? É que muitos homens, até, vamos dizer, pregadores, estão trazendo de volta para o Evangelho o desempenho humano, colocando o homem no centro do Evangelho, colocando no centro do Evangelho as obras humanas, o produto das suas mãos, a justiça própria. Querido, preste atenção, hoje há um Evangelho que é pregado, que fala muito na performance do homem, destravamento mental. Você pode, você consegue, vai, força, você é bom nisso, não desiste, você vai conseguir, é só se esforçar, vai um pouquinho mais. Já vi muitas igrejas com um slogan, que está muito na moda hoje, que muitas pessoas colocam, ele fala assim, seja você a melhor versão de você mesmo. Acredita, vai, você é capaz. E aí surge uma pergunta. Qual é a pergunta que surge? Aonde está Jesus? Aonde que está Jesus nessa história? Aonde está Jesus nessa caminhada? Mas pastor, eu não posso falar isso para ninguém? Claro que pode falar. Em alguns momentos você tem que falar mesmo. Pastor, mas isso não motiva e tem que motivar mesmo, mas isso você tem que ter a consciência que não é o evangelho da cruz. A gente fez uma reunião aqui, e aí alguns irmãos, pastor é coach, não sei o que, eu falei, não sou, porque a gente vê muitos coaches hoje, pastores, homens de Deus, que eles querem botar o homem no centro da... Jamais eu vou colocar o homem no centro do evangelho. Entende, querido? Porque hoje é isso, é performance humana. E não é isso. Isso não é Bíblia, isso não é, é vontade de Deus. Então você pode falar em algum momento, mas finaliza com Jesus. Entende? Vai, você consegue, o Senhor é contigo. Você vai romper, não desiste não, porque o Senhor não desiste de você. Entende? Mas não, vai, você consegue, você é capaz. O homem é no centro do evangelho, e não pode. Sempre coloca Jesus. Fala para o irmão do seu lado, sempre coloca Jesus no centro da sua vida.
em todas as áreas. Você sabe, algumas pessoas falam da igreja. A igreja videira prega a graça, mas lê o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, se eu não me engano, é 2 Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. Então o que a gente tem que fazer? Colocar Deus no centro em tudo. Colocar, sabe, a Bíblia tem 66 livros, irmãos. 66 livros, e cada vez que você abre um livro desse, a gente tem que encontrar Cristo. A gente tem que encontrar Jesus. Colocar Jesus no centro do Evangelho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se você abrir Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Números, ele é a rocha ferida. Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Juízes, ele é o nosso libertador. Ruth, ele é o nosso parente. 1 Samuel, ele é a nossa vitória. 2 Samuel, ele é o descendente de Davi. 1 Reis, ele é o doador da sabedoria. 2 Reis, ele é o rei dos reis, aleluia. 1 Crônicas, ele é o rei de Deus. 2 Crônica, Jesus é o que faz aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra. Diga aleluia, diga amém. Neemias, ele é o nosso ajudador. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó, ele é o nosso redentor vivo. Diga aleluia. Em Salmos, ele é o guarda de Israel. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantares, ele é o amado das nossas almas. Em Isaías, ele é o profeta sofredor. Em Jeremias, ele é a nossa justiça. Em Lamentações, ele é o varão de Deus. Em Ezequiel, ele é o pregador mal recebido. Em Daniel, ele é o rei eterno. Em Oséias, ele é aquele que liga as feridas. Em Joel, ele é aquele que habita em Sião. Em Amós, ele é o Deus de Israel. Obadias, ele é o Senhor no seu reino. Em Jonas, ele é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, Jesus, o nascido em Belém. Em Naum, ele é o que leva as boas novas. Em Abacuque, ele é o Senhor no seu santo templo. Em Sofonias, ele é o Senhor que está no meio de ti, aleluia. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o preço do Cordeiro, diga aleluia. Malaquias, ele é o sol da justiça. Mateus, o rei Messias. Em Marcos, servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. Em João, filho de Deus. Em Atos, o doador do Espírito Santo. Em Romanos, é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, ele é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, ele é a graça de Deus. Em Gálatas, ele é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, ele é toda a armadura de Deus. Em Filipenses, ele é o que supre as necessidades. Em Colossenses, ele é o cabeça da igreja. 1 Tessalonicenses, ele é o vingador de todas as nações. 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel protetor. 1 Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens, diga amém. 2 Timóteo, ele é o Senhor e justo juiz. Tito, a graça salvadora de todos os homens. Filemão, ele é o Senhor que intercede por nós. Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus, aleluia. 1 de Pedro, ele é a pedra principal. 2 de Pedro, ele é o Senhor e Salvador que se compadece de nós. Em 1 João, ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 de João, ele é a fonte da verdadeira doutrina. 3 de João, o nome que garante a vitória, aleluia. Em Judas, é o único soberano e Senhor. E em Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim, rei dos reis e senhor dos senhores, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então não vem com essa conversa que está na lei e ler livro. Não, a gente coloca Jesus no centro. Em tudo na Bíblia. A nossa mensagem aqui é a obra da cruz. Amém, meus irmãos? Aqui nós pregamos o sangue derramado no Calvário. Aqui nós pregamos Jesus. Quantos creem nessa palavra? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?
Aleluia. 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 O foco hoje não é mais o sangue. E se o foco não é o sangue, é caminho de Caim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Segunda exortação que Judas nos dá hoje, traz para nós hoje, é: quem está firmado na verdade, não incorre no erro de Balaão. Amém, irmãos? Essa é a segunda exortação que Judas faz. Não segue, não faz, não erre da mesma maneira que Balaão errou. É isso que ele está falando aqui. Quem era Balaão? Nós já pregamos aqui algumas vezes sobre esse texto. Balaão era um profeta no Antigo Testamento. Quantos lembram da história? Balaque, rei de Moabe, ele temia que os filhos de Israel fosse guiado por Moisés aonde eles estavam e atravessasse a terra onde eles estavam. E aí Balaque resolve contratar um bruxo profissional. Na verdade eles que ele era. Então a palavra fala que Balaão contratou o profeta porque esse profeta ele tinha uma reputação, né, de ter o poder de amaldiçoar as pessoas, dele fazer um trabalho de macumba e funcionar na vida das pessoas, mais ou menos isso, trazendo para os dias de hoje. Então o rei, por causa da reputação dele, resolve contratar o serviço dele. Todas as pessoas que ele havia profetizado, tinha feito lá um trabalho para eles, a sorte dessa pessoa mudava com coisas ruins, acontecia na vida das pessoas. Só que a palavra fala que quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, Deus mudou as palavras da boca dele. Diga aleluia. Ele tentava amaldiçoar, não conseguia. Ele tentava liberar palavra de morte, não conseguia. Tipo assim, a palavra fala que ele sobe no monte, de lá de cima ele via assim, o povo de Deus acampado. E ele erguia as mãos e falava, assim, no coração dele era, maldito serás, mas que eu falo, eu estou conjecturando aqui. Tipo assim, ele tentava falar e não conseguia, e a palavra que saía era, bendito serás. Ai, caramba. Ele levantava a mão, no coração dele estava assim, que haja doença. Quando ele ia amaldiçoar, que haja vida, que haja vigor, que haja saúde. Eu fico imaginando Balaque, rei de Moabe, olhando para ele, mas calma aí, que eles morram, que eles vivam, mas cara, eu te paguei para você amaldiçoar, você está abençoando. Ele tentava falar maldições, mas a palavra de Deus diz que Deus mudou as palavras. Sabe o que aconteceu? Eles foram abençoados. O povo de Deus foi abençoado por Deus. Sabe por quê? Escuta o que eu vou falar para você. Porque quando Deus decide abençoar o seu povo, nada e nem ninguém pode amaldiçoar a sua vida. Se você quer, pode dar um forte aplauso ao Senhor, querido. Fala para quem está do seu lado assim, sobre a sua vida, não vale encantamento. Fala assim, se colocarem o teu nome na boca do sapo, fala assim, o sapo vai ser abençoado. Se você ler o verso, vamos ler aqui os versos 7 e 8, ele fala assim, então proferiu a sua palavra e disse, Balaque não me fez vir de Arão, rei de Moabe, dos montes do Oriente,
vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia Israel. Aí o verso 8 ele fala assim: como? Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Ou a quem Deus não amaldiçoou? Entende, querido? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Aí se você for para o verso 21, ele fala assim: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao rei. Aleluia, glória a Deus. Fico imaginando aquele povo caminhando no deserto, muitas famílias, muitos casamentos, muitas crianças correndo para lá e para cá. Certamente tinha problema, certamente tinha problema de família, relacionamento, filho que brigou, muitas coisas erradas que aconteceu naquele período ali. Mas a palavra fala que Deus não viu iniquidade. Sabe por quê? Porque Deus já havia decidido abençoar. Entende? O problema é que a gente não tem essa visão, irmãos. Isso aqui é um aspecto claro do erro de Balaão. Por quê? Por causa desses problemas, que essas confusões que aconteciam, provavelmente aconteciam no meio do povo de Deus. Ele presumia que Deus iria amaldiçoar o povo, já que o povo não estava se comportando bem. Entende? O povo estava se comportando mal lá no deserto. Mas a palavra fala, irmãos, que apesar de todos os erros de Israel lá no deserto, eles ainda eram povo de Deus. Aleluia, aleluia. Você sabe, muitas das vezes o diabo vem com condenação, com acusação, porque muitas das vezes a gente apronta todas, a gente sai da presença do Senhor e o diabo começa a soprar, dar sugestões nos nossos ouvidos, e a gente acaba aceitando essas coisas. Eu estou aqui com o homem de Deus para falar para você: não importa o que você fez, não importa o que você faça, presta atenção, se você é filho, você ainda é povo de Deus, e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra? E ninguém pode mudar. Você sabe, irmãos, qualquer um pode achar que pode lançar maldição sobre os irmãos. Qualquer um que acha que isso pode acontecer, na verdade ele está seguindo o caminho de Balaão, porque ele está baseando no comportamento humano, do nosso comportamento. Às vezes você pode ouvir alguém falar mal da igreja, às vezes você pode ver até membros, até crentes apontando falhas da igreja, enaltecendo, olhando os defeitos da igreja. Mas posso falar uma coisa de Deus para você? A igreja, ela não é perfeita, não é perfeita mesmo, não é perfeita. A igreja perfeita vai só quando Jesus pisar a planta dos pés aqui na terra. É verdade, a igreja não é perfeita, mas você quer saber de uma outra coisa? A igreja é abençoada. Não é perfeita, mas tem a bênção, tem um favor de Deus. As pessoas podem falar o que quiser, mas a bênção de Deus está sobre nós. Amém, meus irmãos? Quer uma boa notícia? Ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou sobre a sua vida, meu irmão. A bênção de Deus está sobre nós, e isso não pode ser mudado. Essa situação não pode ser revertida. Ele decidiu abençoar e ponto final, acabou. Sabe o que a palavra de Deus fala? Olha o que a palavra de Deus fala: Ele decidiu nos abençoar, por isso toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Isaías 54, verso 17. Então todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa das nossas obras, na verdade estão caindo no erro de Balaão, entende?
não somos abençoados porque nós somos bonzinhos, porque nós somos fiéis. Não, nós somos abençoados porque Ele é bom e Ele é fiel. Você crê nisso? Eu queria que você que crê nessa palavra, que você levantasse a sua mão direita agora. Isso. E declarasse: eu sou abençoado. Declare com autoridade: eu sou abençoado. A minha casa é abençoada. A minha família é abençoada. Os meus filhos são abençoados. Declare assim: a minha saúde é abençoada. Os meus negócios são abençoados. Declare com autoridade: aonde eu coloco as minhas mãos, prospera, dá certo, dá vida, em nome de Jesus. Declare assim: porque eu creio que é por causa do favor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a Ele. Aleluia. Terceira exortação: quem está firmado na verdade não se envolve na revolta de Coré. Olha para cá. Quem é Coré? Coré era um líder que instigou uma insurreição, né? Uma rebelião contra Moisés e Arão. Por que eles fizeram isso? Simplesmente porque eles estavam com ciúmes. Estavam com inveja da posição de Arão, que na verdade era o sumo sacerdote. Deus fez de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote em Israel. Preste atenção, Deus estabeleceu. Quando Coré, ele soube disso, ele reuniu o seu grupo, foi até Moisés e falaram assim, está lá em Números 16, verso 3, basta, na língua super atualizada assim, é demais para mim. Já viu gente saindo da igreja por causa disso? Não consigo, basta, para mim não dá. Coré foi diante de Moisés e falou assim, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O que eles falaram? A igreja é santa, os irmãos são santos, o Senhor está no meio dele, por que você está levantando ele como sumo sacerdote? É como se fosse assim, eu decidisse levantar, vamos dizer aqui o Gustavo, um exemplo. Basta! Não, a igreja é show de bola, a igreja, os irmãos são santos, todo mundo é santo, todo mundo é igual, por que vai levantar como um pastor? É assim, é isso que eles estavam falando. Escuta o que eu vou falar, em parte aqui o que eles falaram não estava errado. Por quê? Porque a congregação é santa mesmo, amém, meus irmãos? Agora, não basta você falar a coisa certa, é preciso você ter uma posição correta diante de Deus. Entende o que eu estou falando? Você tem uma posição correta diante de Deus. Há muitos falando, irmão, contra a igreja, falando contra pastor. E algumas coisas eles até podem ter uma certa razão, pode até ser verdade. Mas sabe o que acontece? Está cheio de morte. Cheio de morte. A palavra fala que eles se levantaram contra Arão e falaram assim, não, todos nós somos santos. Não, eu sou igual a você. Por quê? Por que foi você? Em outras palavras, assim, poderia ser eu que deveria estar aí. Entende? É isso que eles falaram aqui. Então eles se levantaram e falaram, não, todos somos santos. Então, eles estavam dizendo, na verdade aqui, em outras palavras, que eles não precisavam de Arão. Só que Arão, ele era o sumo sacerdote que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido ele como sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Não aumenta não, tá ótimo o som, senti que aumentou. Deus estabeleceu Arão para poder chegar diante dele, para ser o intermediador entre o homem, entre a nação e ele. Entende, querido?
Hoje, preste atenção, hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo, e ninguém pode chegar a Deus sem intermediação de Cristo. Eu falei para você, a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Percebe que ele fala, ninguém vem ao Pai, ele está à direita do Pai. Tem gente que fala errado, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem ao Pai. Se vem é porque eu já estou. Então tem que passar por Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Hoje, o nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Existe um princípio na Bíblia que é o princípio do representante, ou seja, Deus trata com o representante como se Ele estivesse tratando com todo o povo. Isso aqui é o princípio do representante. Por exemplo, na Bíblia, Davi representou o povo de Israel quando ele lutou contra Golias. Então assim, a vitória de Davi foi a vitória de todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. Amém, meus irmãos? A gente vê muito isso, às vezes em esportes, na política. A gente, por exemplo, um lutador de MMA, UFC e tal, o cara está lá e ele fala, não, eu estou aqui para representar o meu país e tal, não sei o quê. Quando ele é campeão, quando as pessoas vão se referir a ele, ele fala, o Brasil é campeão mundial de UFC. Entende? Todos os esportes, né, quando vai... você vê muito na Olimpíada, eu estou aqui para representar o meu país, embora eles ganhem muito dinheiro, né? Mas ele fala aqui, eu estou aqui para representar o meu país. E quando fala que o atleta ganhou a medalha de ouro, ele fala que o Brasil ganhou a medalha de ouro. Isso é a lei do representante. É alguém que fala pela nação, alguém que representa. Então, naquele tempo ali, era necessário. Na verdade, não era necessário. O representante representava ali a nação, o povo. No caso de Davi, não era necessário toda a nação ter que brigar, lutar, entende? Contra os filisteus, não. Davi representou, ele ganhou, então todo o povo ganhou, porque Davi era o representante de Deus. Os irmãos entenderam isso? Está bem claro, né? Eu fiz questão de enfatizar bem, porque da mesma forma nós hoje, nós temos nosso representante. Amém? Quando Adão pecou, lá atrás, lá no Éden, todos nós herdamos a herança do pecado por causa de Adão. Então, da mesma forma, nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um homem. Falei para você aqui na apresentação, todos pecaram e perderam, foram destituídos da glória de Deus. Escuta o que eu vou falar para você. Você não é pecador por causa dos seus próprios pecados, ainda que você cometa muitos pecados, mas você é pecador porque você herdou a natureza de Adão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Princípio do representante. Mas eu tenho uma boa notícia para você agora, nessa noite. Eu tenho uma boa notícia para você. Assim também nós somos salvos por causa da obediência de um só homem. Por causa da obediência de Jesus, hoje nós somos considerados também justos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele é o nosso representante diante de Deus. Por isso, a vitória dele é nossa vitória. A obediência dele também é nossa obediência. Amém ou não, meus irmãos? Hoje nós podemos descansar na graça porque nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. E eu quero te falar 3 coisas bem rápidas acerca desse nosso representante. 3 características do nosso sumo sacerdote. A primeira é que o nosso sumo sacerdote, ele foi aceito. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então olha para cá, pelo princípio do representante, se o sumo sacerdote ele entrasse lá no Santo dos Santos e não fosse aceito, ele era amarrado uma corda nele e ele entrava. Se ele não fosse aceito, ele morria lá dentro do Santo dos Santos
e ele demorava muito para voltar, as pessoas puxavam ele, e aí vinha arrastando ele morto. Entenda o que eu estou te falando. Olha para cá, ele era arrastado para fora. Quando isso acontecia, toda a nação de Deus, toda a nação, todo o povo de Deus sabia que o sacrifício havia sido rejeitado, sabia que o sumo sacerdote havia sido rejeitado. E quando eles viam aquele homem sendo puxado morto, eles botavam a mão na cabeça e falavam assim: ah, meu Deus, agora nós vamos ter um ano ruim, um ano com derrotas, um ano de seca, de sequidão, aonde nós vamos sofrer derrota para os inimigos, vamos passar fome. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Entretanto, irmãos, quando o sumo sacerdote saía vivo dos santos, ele erguia as mãos, erguia suas mãos para abençoar a nação. E quando o povo viam eles, o sumo sacerdote saindo com as suas mãos abertas, com as suas mãos estendidas, e dizia: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito é o fruto do seu ventre, bendito é o fruto da sua amassadeira, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres, bendito serão os teus filhos. Aleluia! E ele começava a abençoar, e era bênção sobre bênção, e o povo ficava feliz, porque sabia que era um ano de conquista, era um ano de vitória, chuva, abundância, vitória sobre os inimigos. Eles ficavam felizes, porque o sacrifício foi aceito. Se você quiser continuar em pé, você pode continuar, mas eu preciso falar 3 coisas ainda para você, 2 coisas. Eles viam aquele sumo sacerdote saindo com as mãos erguidas, ele falava: aleluia, vamos ter colheita, o ano vai ser bom, vai ser poderoso, vai ter orvalho, chuva em abundância, vitória sobre o inimigo. Eles ficavam felizes. O que Deus está dizendo, querido? É que se o sumo sacerdote é aceito, você é aceito também. João, ele diz que como ele é, nós somos nesse mundo. Então se ele é aceito por Deus, nós também somos, aleluia. Se ele é justo, nós somos justos também. Se ele é saudável, nós também somos saudáveis. Se ele é próspero, nós somos prósperos também. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. Quantos creem nessa palavra? Depois ele fala que o sumo sacerdote se compadece de nós. Diga assim: o meu sumo sacerdote. Não, fala com autoridade: o meu sumo sacerdote me entende. Me entende. Querido, você sabe por que Deus escolheu Arão e não escolheu Moisés como sumo sacerdote? Isso aqui é algo curioso para nós. Por quê, pastor? Porque Moisés era o libertador do povo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Mas sabe o que aconteceu? Ainda assim Deus escolheu Arão. Ainda assim Deus escolheu Arão. Querido, olha para cá. Eu creio que a razão disso é que Moisés nunca tinha sido escravo com um povo. Enquanto o povo estava lá amassando tijolo lá, amassando barro para fabricar tijolos, Moisés estava treinando artes marciais para lutar no UFC. Entende? Enquanto o povo estava comendo lavagem, Moisés estava comendo das melhores comidas do Egito. Enquanto o povo estava ali vestindo trapos, sacos de lixo, Moisés usava as roupas reais. Então Moisés não se identificava com o povo de Deus. Eu creio que a razão é essa. Ele nunca havia sido escravo. Todo o povo debaixo de escravidão. Moisés lá no palácio, na boa. Agora, se você olhar a vida de Arão sofreu junto com o povo. O sumo sacerdote, ele precisa ser alguém que se identifica com o povo, irmão.
É por essa razão que Cristo se fez homem. Para quê? Para ser o nosso sumo sacerdote. E por isso mesmo Ele se compadece de mim, de você. Ele te ama, sabe por quê? Porque Ele se fez como nós. É por isso que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Deus se fez gente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Ah, querido, Ele se encolheu no útero materno de uma mulher comum, se fez carne, nasceu de homem, de uma mulher, chorou, sentiu fome, sentiu frio, sentiu sede, sentiu cansaço, trabalhou, foi julgado injustamente, sofreu traição, humilhação, rejeição. De maneira, querido, que quando você passa por qualquer tipo de tentação, Ele se levanta. Eu compreendo meu filho, porque eu sei que ele sentiu, porque eu passei o que ele está passando. E a palavra fala que Ele se compadece de nós. Quando você está passando por alguma tribulação, pressão, Ele fala: eu te compreendo, porque eu sei que você está passando. E Ele vem e te abençoa. Quantos creem nisso, meus irmãos? Quantos creem? Ele se compadece de você, querido. Terceira característica: nosso sumo sacerdote é eterno. Diga aleluia. O que acontecia, irmãos? Acontecia que os bons sacerdotes, eles envelheciam e morriam. É por causa disso que a segurança do Velho Testamento era assim, altos e baixos. Por quê? Quando eles começavam a perceber que o sumo sacerdote estava prestes a morrer, muito velho, eles olhavam para o filho. Se o filho fosse um camarada ruim, eles falavam: nós estamos perdidos, porque quando o sumo sacerdote morrer, quem vai assumir vai ser o filho, e ele não é bom. Então quando ele morrer, nós vamos passar fome, nós vamos ter derrota sobre o inimigo. Quando o filho era bom, eles já ficavam com uma expectativa maior. Então Israel vivia nessa gangorra. Por quê? Porque os sacerdotes morriam e outros eram colocados no lugar dele. Olha que interessante, irmãos, que a palavra de Deus fala em Hebreus 27, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Presta atenção. São feitos em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro, morria um, entrava outro. E era essa gangorra espiritual. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que vai ser aceito? Será que não vai? O verso 24 fala assim: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Aleluia! Jesus é imutável, meus irmãos. Olha para cá. Moisés manda que os filhos de Coré coloquem fogo necessário. Eles apresentam um fogo estranho. Agora observe, querido, se alguém não é separado por Deus e decide fazer alguma coisa, eu já falei para vocês, isso é chamado fogo estranho. O resultado é morte diante do Senhor. Morte diante do Senhor. No dia seguinte a palavra fala, Números 16, no dia seguinte Coré e os outros ofereceram incenso, e imediatamente o fogo saiu e consumiu a todos. Por quê, irmãos? Porque alguns irmãos ainda vivem sendo consumidos, esgotados. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Não gosto de fazer, mas vou fazer. Eu estava conversando com o Gustavo sobre discipulado, que eu sempre pergunto: e aí, Gustavo, como é que foi o discipulado e tal? Gustavo: pô, pastor, foi assim, foi assado. E teve alguns irmãos que falaram que não está com o coração. Eu falei: meu Deus, não está com o coração está onde? O coração está onde? A palavra fala que Deus tira o coração de pedra e dá um coração novinho, um coração de carne. Então Deus errou quando te deu um coração, irmãos. Deus nunca falha, Deus nunca erra. Meu coração não está mais assim, meu Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe o que é isso? Vivem sendo consumidos, o sacrifício não está sendo aceito. Quem está sendo consumido é a pessoa. Ninguém pode servir ao Senhor, irmãos, esgotados, cansados da obra, sendo consumidos. Não pode. Se está fazendo isso, estão reclamando, sabe, que a tua energia foi embora, é porque está sendo consumido, irmão. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque abriram mão do sacerdote.
Está falando lá igual o povo de Coré, não preciso de Arão, não preciso. Como Coré, eles não vêem necessidade de sumo sacerdote, irmão. Irmão, olha para cá, chega de tentar ficar se justificando diante de Deus, chega de ficar confiando na sua própria força. Chame Jesus nessa noite, clame por Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Ei, se você precisa de sabedoria, Ele é a sua sabedoria. Se você precisa de paz, Ele é a paz. Se você precisa de provisão, Ele é a sua provisão, meu irmão. Ei, se você está aqui nessa noite, você precisa de perdão, Ele tem perdão para você nessa noite. Você precisa de unção para liderar sua célula, Ele pode te ungir hoje também. Querido, minha palavra para você: durma em paz, caminhe em paz, viva em paz. Amém ou não, meus irmãos? Vive em paz. Está firmado, irmão, na verdade, é algo tão importante que Judas mudou o assunto da carta para exatamente advertir os irmãos. E aí as suas exortações hoje são fundamentais para todos nós, são importantes demais. Então, querido, fala com todo carinho para quem está do seu lado: esteja firmado na verdade. Fala assim: não ande no caminho de Caim. Fala assim: não incorra no erro de Balaão. Fala: não se envolva na rebelião de Coré. Amém, meus irmãos? A mensagem da graça coloca o Senhor Jesus no centro. Coloca Jesus no centro. Tudo na sua vida, irmão, tudo na nossa vida, coloca Jesus no centro. Amém, meus irmãos? A mensagem da graça faz tudo depender do Senhor e nada do homem, nada. Nunca inverta essa ordem. Sempre coloca Jesus no centro. Sempre coloca Jesus no centro. Tudo tem a ver com Ele, aleluia. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém, meus irmãos.